poeta Leonardo Miller. Eu trabalho com psicologia já há muitos anos. Eu me formei em dezembro de 1988. Eu fui fazer o curso de psicologia, graduação, porque eu já trabalhava na área de recursos humanos e eu queria seguir carreira. Mas aí no segundo ano da faculdade eu já decidi que eu não queria mais seguir carreira em RH, eu queria vir para a clínica. A minha base na formação foi de psicanálise, trabalhei com psicanálise como referencial os 2 primeiros anos de formação, mas depois que eu acabei conhecendo Jung, aí eu iniciei os estudos e comecei a trabalhar na abordagem junguiana, que estou até hoje. Falando um pouquinho dos pacientes que você atende em relação ao luto e à morte, não sei se você atende pacientes em cuidados paliativos ou pacientes com câncer. Já atendi. Já atendeu. Hoje, não que isso seja algo que eu busque mais, porque às vezes eu lido com pessoas que estão adoecidas, às vezes eu lido com pessoas que estão mutadas. Esse ano também tive uma experiência de perder uma pessoa que eu atendia, que já estava praticamente em cuidados paliativos, né? E é uma experiência nova também. A gente só tem certeza de uma certeza, que é a morte, né? O resto é tudo possível, mas a morte a gente sabe que vai acontecer, a gente não consegue precisar disso. Mas a morte é um símbolo de transformação. Se ele conseguir transformar aquilo que leva para a angústia, ele consegue superar essa dificuldade. Então, lidar com a morte como um componente de transformação, acho que é uma estratégia interessante para a gente poder olhar para a morte, né, e lidar com ela, porque é inevitável que a gente encontre isso cada dia. E ainda falando desses casos, na sua opinião, tanto profissional quanto pessoal também, por que você acha que as pessoas têm tanto medo da morte, tanto medo de experimentar, de vivenciar o luto? A morte, nesse sentido, acho que tem muito a ver com o desconhecido, né? Tudo que é novo gera muita angústia. Aquilo que a gente já conhece, eu acho que a gente tem um pouco menos de insegurança, né? A gente consegue lidar um pouco melhor, mas a morte a gente não sabe, né? É uma coisa que a gente não imagina. As crenças da espiritualidade podem levar a pessoa a acreditar numa determinada situação para a morte, mas ninguém sabe, mesmo num ato de fé, há momentos em que a dúvida vai permanecer. Então, essa é um dado interessante, né? A morte, como símbolo universal de transformação, também é uma parte que precisa ser considerada. A gente às vezes não consegue conceber a morte como um componente que pertence ao nosso dia a dia, né? Não a nossa morte, lógico, mas a morte das coisas, né? Um pé de alface morre para se transformar na nossa salada, que também vai depois se transformar em outras coisas, assim como para os animais. Então, a nossa vida é feita de transformações. A morte é para o ser humano, que tem consciência, né? Diferente dos outros animais, muitos também não têm, talvez em uma proporção diferente, mas para o ser humano é uma informação muito relevante. E às vezes eles não conseguem considerar a morte como uma transformação. A gente pensa nas pessoas com processo suicida, elas não estão na verdade querendo tirar a vida, elas querem tirar o sofrimento, transformar aquele sofrimento para lá. E às vezes entende que a morte seja o caminho, né? Então, todo um conjunto de outros fatores além disso, mas a morte é um símbolo de transformação. Se conseguir transformar aquilo que leva para a angústia, ele consegue superar essa dificuldade. Então, lidar com a morte como um componente de transformação, acho que é uma estratégia interessante para a gente poder olhar para a morte, né, e lidar com ela, porque é inevitável que a gente encontre isso a cada dia. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Sou Ana Paula, técnica de enfermagem, e eu atuo na área há mais de 15 anos. Como foi o seu primeiro contato com a morte em contexto profissional?
O primeiro contato foi através de uma aula de anatomia, foi a professora Ana, e essa primeira aula ela foi feita no necrotério do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. E lá ela falou sobre a morte, mostrou, né, as pessoas que estavam ali, que inclusive muitos alunos ali na hora desistiram, né, porque não é fácil lidar com a morte de uma maneira geral, mas foi tranquilo. Existe algo que aprendeu com as pessoas em seus últimos momentos que mudou sua forma de ver a vida? Então, eu tive um paciente que ele deu entrada no pronto-socorro, que é a área que eu sempre atuei, no pronto-socorro, e ele tinha um exame para fazer, um exame de raio-x, e a gente transporta os pacientes na cadeira de rodas, eles não podem andar dentro do hospital, né? E dia para que ele fosse andando, fazer o exame e tudo. E de tanto ele insistir, chegou uma hora que eu deixei ele andar, mas assim, do elevador até o quarto que ele estava em observação. E eu perguntei o porquê daquela insistência, que ele queria ir andando e não de cadeira de rodas. E ele falou para mim que ele ia morrer, por isso ele queria andar antes de morrer. E esse paciente, realmente, ele chegou no quarto, depois de um tempo curto, ele teve um infarto e morreu. E isso mexeu muito comigo. E o que você aprendeu com isso? Que as pessoas, de uma certa maneira, elas sabem quando a morte está próxima. E eu acredito que isso aconteça. Na sua opinião, o que mais assusta as pessoas quando o assunto é a morte? A ausência, o saber que não vai ter mais aquela pessoa ali, eu acho que é a parte mais difícil de aceitação, é a ausência. Se você pudesse resumir em uma frase o que aprendeu com sua profissão, qual seria essa frase? Amar ao próximo. E assim, se você não tiver amor pela profissão e ao próximo, você não rende, é um serviço que não dá certo. Como foi o início da sua profissão e como foram as primeiras experiências? Olha, o início assim para mim foi bem tranquilo, tanto que talvez porque eu tivesse a certeza do que eu queria, né, que era ser técnica de enfermagem. Então foi muito leve, muito tranquilo para mim, não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade ali. Qual a parte mais difícil do seu trabalho e a mais fácil? A mais difícil é realmente lidar com a morte, né? Tanto o momento da partida ali quanto dos familiares. É a pior parte. E a parte mais fácil? A mais fácil, acho que é a troca de conhecimento. A gente tem tanto para o paciente quanto para os familiares e tudo. Se você pudesse dizer algo sobre o seu trabalho para as pessoas, como um conselho, o que seria? Para as pessoas que pensam, né, em atuar na área da saúde, para que elas façam por amor. Ela tem que gostar muito da profissão, porque é uma profissão que, se você não tiver amor, ela não dá muito certo. Você tem que ter certeza do que você quer. Como é a relação dos familiares do indivíduo com você? Olha, de uma certa maneira tranquila, né? Mas tem alguns que eles acabam não entendendo certos procedimentos, não deixam você trabalhar da maneira que você tem que fazer, então acaba tendo alguns atritos, porque você tem que pedir para o familiar se retirar, enfim. Mas no contexto geral, até que bem tranquilo. Ótimo, não de nada. Sou Adriana Ribeiro, sou psicóloga, tenho 52 anos, estou formada há 30 anos. Fiz minha especialização em terapia analítica junguiana pelo SEDES e 3 anos de formação pela SBPA de um curso de morte, luto e criatividade. Em todos esses anos de profissão, teve algum paciente seu relacionado à morte que te ensinou alguma coisa que você leva até hoje para sua profissão? Que pergunta difícil. Que pergunta difícil. Não precisa nem ser relacionado à morte, mas a sua profissão. Teve algum paciente que te ensinou alguma coisa que você leva assim no seu dia? Acho que os pacientes que marcam muito são os pacientes que têm tentativa de suicídio ou que se suicidaram. Eu diria que o mais marcante foi um paciente que se suicidou. Ele era um senhor já, um jovem senhor,
numa faixa de 50 anos, trabalhava numa das empresas que eu presto serviço, e esse caso foi um caso bem emblemático porque eu acompanhei toda a família, esposa, filho, a empresa, os funcionários dele, os gestores dele, até o presidente da empresa. E foi um caso que mobilizou muita gente. Foi logo depois da pandemia e aconteceu que ele, um determinado dia, a esposa conta que levantou de manhã e foi procurar ele trabalhava em home office, quando foi procurar ele não estava dentro de casa, ela procurou e não achou, e ficou procurando e não achava, viu que a carteira dele estava, a máscara, e ele não estava em casa. E pouquinho tempo a polícia bateu na porta e perguntou para ela: onde está seu marido? E ela falou: olha, eu estou procurando ele. E aí eles falaram: acho que aconteceu alguma coisa. Contaram para ela que ele tinha se jogado do prédio, ele tinha subido no andar do prédio e tinha se jogado. E tiveram situações muito ímpares desse caso. Primeiro, que um dia antes dele cometer suicídio, ele teve uma atitude incomum. Isso é característica de suicídio, né? Então ele tinha arrumado a carta de habilitação dele, então ele tinha ido buscar a carta de habilitação, ele foi no mercado, ele fez compra, ele fez uma lista de compra com tudo que a esposa mais gostava. Ele tinha um filho, tem ainda, esse menino é autista, e trabalhava numa farmácia da Droga Raia, Drogazil, numa farmácia. E ele tinha muito orgulho do menino que estava trabalhando, então ele foi na farmácia com o menino, que naquela época ele estava de licença por causa do Covid, e falou na farmácia do orgulho que ele tinha do menino, pediu para a esposa fazer no jantar a comida dele predileta, e ela fez. Então ele teve uma série de ações, ele arrumou todos os documentos, deixou tudo organizado numa pasta e deu para ela, explicou para ela como funcionava toda a parte de documentação, de banco e plano de saúde, tinha várias coisas que ele explicou para ela, e no dia seguinte ele se jogou. Tiveram coisas muito interessantes, assim, né, curiosas, porque ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava sobre o sofrimento dele. Até hoje, ninguém sabe, ainda tendo recentemente a esposa dele, até hoje a esposa dele fala que não dá para entender. Eles tinham passado um mês inteiro na praia por conta do Covid na época, e tinham tido um período super agradável lá, de juntos, né, de passar o dia junto, de ir na praia caminhar. Então ninguém entende muito bem o que aconteceu. Então esse é um suicídio silencioso e difícil da gente detectar, e foi muito marcante. O que me chamou a atenção foi a forma como ela entendeu esse suicídio, entendeu como acabou a experiência, não, acabou a existência dele e findou, ele acabou, e ela lidou isso com muita naturalidade, né, como se fosse assim uma doença fatal, que ele morreu. Então o que me marcou foi muito a forma como ela se refez da morte do marido, sabe? Mas teve uma coisa interessante nesse caso, porque ela passou um ano sem tirar de cima da mesa o óculos, a carteira e a máscara que ele usava. Ela não conseguia mexer nos objetos dele, e a gente foi trabalhando isso. Por que ela não conseguia mexer naqueles objetos? Quase como se ela ficasse esperando ele voltar, como se ela ainda não tivesse entendido que ele não estava mais ali. Então ela manteve eu falo um ano, mas talvez um pouquinho menos, mas demorou muito tempo para ela retirar os objetos dele, assim, de cima de uma credência que tinha. Então isso foi bastante emblemático, a forma como ela foi elaborando a morte dele, sabe? Foi bem emblemático. Mas a morte ela é uma falência do ego. As pessoas não lidam bem porque é o limiar da compreensão da vida existencial. Então, quando a gente
realiza, concebe que a vida acaba, porque a gente vive como se a vida fosse eterna. A gente não fica o tempo todo pensando que um dia vai morrer. Mas quando a gente lida com a morte, a gente realiza que ela tem fim. E é quando a gente entende que a gente não tem controle sobre a vida. A gente não tem, isso é incontrolável, né? E é completamente incompreensível. Então, é difícil. O que ajuda muito na compreensão da morte é ter uma espiritualidade. Né? Eu falo que espiritualidade tem a ver com religião. Tem a ver com aonde você deposita o controle da vida quando ela sai da sua mão. Qual é o lugar onde ela é depositado. Cada um tem uma crença. A depender de como você faz esse processo, lida melhor com o processo de finitude. Mas tudo que eu já estudei até hoje, o que eu sei sobre processo de finitude, tem a ver com como você vive a vida. Quanto mais intenso e quanto mais profundo é a sua vivência, a sua existência, mais natural é o processo de finitude. Quanto mais endividamentos você vai deixando ao longo da vida, mais difícil processar a morte. Né? Você entende com mais naturalidade quando você vive a vida. Então, se tem um segredo para lidar bem com a morte, é você viver a vida, viver intensamente o que ela tem para ver, porque ela vai acabar, isso é fato. Mas quanto mais você vive, mais natural enfim, ele vai acabar, mas você viveu. Então, a gente sabe que tem essa correlação aí, né? Das pessoas que vivem melhor, elas morrem melhor. A verdade é essa. As pessoas que têm mais dificuldade deixam endividamentos, né? Se eu tivesse casado, se eu tivesse tido filhos, se eu tivesse feito e fica com dívidas na vida, tem mais dificuldade nesse processo de finitude. Vai resolver pior a finitude, né? E sobre o luto, se cabe aí na sua entrevista falar um pouquinho sobre o luto, ele é um processo onde você tem que transformar algo dentro de você, né? Ele sempre tem a ver com uma perda de um emprego, de um filho, uma morte, a perda financeira, sempre tem a ver com uma perda. Quando você perde alguma coisa na sua vida, você perde um pouco da referência de quem você é. Porque você é o que você é, porque aquelas pessoas, aquelas coisas te dão uma referência de quem você é. Então você tem uma mãe que te fala que você é linda, maravilhosa, que você é inteligente. Então você é inteligente porque sua mãe diz que você é. Quando você perde essas referências, você precisa transitar aquela referência que estava fora de você, agora dentro de você. Então, aquela mãe que um dia disse para você que você era linda, e você acreditava nisso, e ela deixou de existir, por um instante, o luto é isso, né? Essa perda da referência. Quando você vai elaborando o luto, você vai internalizando que, assim, eu sou linda porque um dia ela disse, agora ela está dentro de mim, então eu sei que eu sou linda e isso está resolvido. Então, o luto, ele não é um processo temporal, ele é um processo existencial. Ele não dura um tempo, ele dura uma existência e dura a vida toda. A gente vai reviver essa sensação do luto diversas vezes na vida. Eu perdi minha mãe com 17 anos. Até hoje, se eu pensar, se eu lembrar, eu fico sensibilizada, fico triste. Claro que é diferente de quando aconteceu. No nosso código de doença, ele está previsto lá que se você tem sintomas do luto, de depressão, de tristeza, com mais de 6 meses, ele classifica como uma patologia. Então, até 6 meses, o código diz que está normal, digamos assim. Eu, na minha experiência, vou dizer para você que eu acho que o primeiro ano ele é marcado por eventos difíceis, porque tudo acontece pela primeira vez. É o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, é o primeiro... tudo pela primeira vez. E eu, na minha experiência, entendo que essas primeiras vezes são muito difíceis. Quando isso acontece no segundo ano, parece que ele já fica um pouco mais elaborado. Mas hoje nosso CID-11, né, foi atualizado, ele prevê luto complicado depois de 6 meses. É o que está escrito lá e eu discordo, né? Eu discordo, mas é o que a gente tem como norma. Mas o luto, ele é um processo de transformação.
Ele é uma transformação de algo que estava aqui fora e que agora eu vou ter que acomodar dentro de mim num outro lugar. Mas eu atendo casos de morte, de luto, tentativa de suicídio toda semana. E vocês vão encontrar casos toda semana, toda semana. Quando eu me formei, o primeiro caso que eu atendi na minha clínica, que eu peguei, era uma menina que tinha perdido o irmão e ela não conseguia sair de dentro do cemitério. Ela ia todos os dias dentro do cemitério. E aquilo me deixou muito impactada, muito impressionada. E naquele momento, eu recém-formada, não sabia o que dizer para ela. Queria que ela voltasse hoje para eu saber tratar, porque eu não soube tratar. Então, é importante ter contato e saber como manejar, não ter medo, porque a gente vai manejar a morte a depender de como a gente entende a morte. Se você lida com a morte de uma determinada maneira, né, tem os seus recursos, isso vai vai transpor para o atendimento. Se você tiver dificuldade em lidar com a morte, se isso for um tabu, se você lidar mal, com certeza isso vai ser transportado para o atendimento também de uma forma ruim. Então é importante na terapia também entender qual é a sua compreensão sobre a morte, né? Qual é o significado que é para você. A espiritualidade ajuda bastante, né? Ter uma compreensão maior sobre a existência humana, isso ajuda a gente a lidar um pouco mais de tranquilidade no atendimento, né? E estudar, porque tem muito material, tem muita coisa bacana sobre morte, luto e transcendência, né? Então, estudar. Ótimo.